Quem nunca percebeu as lágrimas caindo, a garganta dando aquele aperto e a respiração até falhando diante de uma tela iluminada? Talvez pela perda trágica daquele herói que, convenhamos, a gente já sabia que não ia sobreviver. Ou por um romance de época fadado ao fracasso desde a primeira cena. E o mais louco, eram apenas atores seguindo um roteiro. Luzes artificiais, uma trilha sonora milimetricamente calculada, literalmente nada daquilo estava acontecendo. Nada daquilo era real. Mas a dor no peito, as lágrimas secando no rosto, absolutamente físicas, inegáveis. Existe um paradoxo gigante aqui, um que a gente costuma empurrar para debaixo do tapete porque, sinceramente, bagunça demais a nossa lógica cartesiana. Por que a gente chora por algo que nem sequer existiu? Parem para pensar. O batimento cardíaco altera, o nível de cortisol dispara, a garganta dá aquele nó inconfundível. São respostas totalmente primitivas, viscerais mesmo, a um cenário que foi 100% fabricado. É uma discrepância fascinante rolando dentro do corpo de quem experimenta uma história. Fica muito claro que existe um abismo, quase silencioso, entre o que a gente sabe e o que o corpo vive. De um lado, a mente racional grita: gente, é só ficção, relaxa! Mas do outro lado, o sistema nervoso ignora completamente esse memorando. Para nossa biologia, simplesmente não existe a etiqueta falso ou faz de conta. O sistema nervoso responde com uma precisão cirúrgica ao estímulo que recebe. Ele dispara as mesmíssimas reações físicas que seriam ativadas por uma realidade absoluta. A neurociência tem um nome bem exato para essa fronteira invisível: simulação incorporada. Lá nos anos 90, um grupo de pesquisadores em Parma, na Itália, tropeçou naquilo que chamaram de neurônios espelho. Basicamente, ao observar uma ação, os mesmos circuitos neurais de quem executa a ação se acendem em quem apenas observa. E a grande sacada do nosso corpo é que isso não para no movimento físico, vai direto para a emoção. Ver a dor ou a alegria impressas numa página ou numa tela liga a ignição dos exatos circuitos emocionais de quem está só assistindo. Ou seja, para o sistema nervoso central, observar é participar. E isso quer dizer que, para o sistema nervoso, a ficção é real, não é drama. Não é aquela coisa de sensibilidade à flor da pele, não. Quando as lágrimas caem, elas são uma resposta bioquímica exata a uma simulação interna que é tão absurda de completa que se torna, na sua essência fisiológica, indistinguível de uma experiência vivida na própria pele. Mas como essa simulação rouba o controle da gente? Os pesquisadores mapearam esse estado quase hipnótico, esse transporte, em 3 estágios principais. Primeiro, a atenção focal joga todos os holofotes para dentro do mundo narrativo. A sala em volta, o barulho do trânsito na rua, tudo perde o foco. Depois, a simulação mental liga os motores, e o córtex sensorial e motor aceleram para viver aquilo que está sendo contado. E o terceiro, o momento mais crítico de todos. As defesas despencam. O córtex pré-frontal, que é aquele grande cão de guarda da nossa lógica, simplesmente cruza os braços e abaixa as armas. Pensem nos argumentos racionais batendo lá na porta da frente do cérebro. Lá estão os guardas cognitivos, de prontidão, cobrando crachá, evidências, provas lógicas. Mas a história, a narrativa, é furtiva. Ela entra pela porta lateral e passa totalmente despercebida porque os guardas lá da frente estão tão hipnotizados pela simulação, tão vidrados nos personagens e no cenário, que esquecem de checar as credenciais de qualquer ideia que esteja invadindo o sistema. E olhem que interessante, esse acesso VIP da narrativa às camadas mais profundas da mente não é um bug no nosso sistema. Muito pelo contrário, é um recurso evolutivo de altíssima tecnologia. A nossa biologia foi literalmente desenhada para aprender através da observação e da imersão. Essa rota expressa, invisível, pega a ficção e a transforma numa intervenção fisiológica superpotente, entregue ali de forma puramente elegante através da linguagem. E quando a gente aplica tudo isso aos grandes arquétipos milenares, a perspectiva muda de figura. Sabe a famosa estrutura da jornada do herói? Pois é muito vista só como um manual para escrever bons roteiros ou uma estrutura literária básica. Mas não é só literatura. É uma sequência ancestral finamente calibrada. Estamos falando de um algoritmo fisiológico desenhado peça por peça para guiar o nosso sistema nervoso autônomo. O arco de uma história atua como um protocolo químico de uma precisão que chega a assustar. O chamado à aventura dá aquele banho de norepinefrina, criando um estado de alerta, de agilidade, uma curiosidade imensa. Aí vem a descida ao abismo, aquele trecho denso de perda, de escuridão, que inunda a corrente sanguínea com um pico vertiginoso de cortisol. Isso força o corpo a uma ativação defensiva brutal. E a ressurreição lá no final,
lava o cérebro com dopamina e ocitocina. A história manipula e arrasta quem lê por vales escuros de estresse e depois joga para picos ensolarados de euforia. É uma orquestração simplesmente perfeita dos nossos hormônios. Os antigos já sabiam muito bem o que a neurociência moderna só conseguiu comprovar agora, e eles chamavam isso de catarse. Aquela sensação pesada, mas ao mesmo tempo libertadora, de sair de um teatro ou de fechar a última página de um livro sentindo uma transformação fundamental. Não é uma figura de linguagem poética, é um fato biológico documentável. A mente humana foi submetida a um processo tão imersivo de quebra e reconstrução que os caminhos neurais saíram de lá literalmente purificados. O impacto prático de tudo isso é de cair o queixo. Uma história construída em bases arquetípicas coloca o nosso corpo nos mesmíssimos ciclos terapêuticos de estresse e recuperação que a ciência usa para construir resiliência. A grande genialidade é que a ficção pula completamente a etapa de usar jargão clínico ou linguagem de terapia. O sistema processa tudo, se reconstrói e se fortalece por conta própria. Não precisa nem de uma permissão consciente para que essa transformação aconteça. É exatamente por isso que a grande literatura molda quem somos, principalmente naqueles cérebros mais jovens, de altíssima plasticidade. Integrar uma narrativa profunda reescreve ativamente as nossas conexões neurais. Conceitos gigantes como coragem, luto, redenção, eles não ficam flutuando no campo das ideias. Eles são metabolizados como se fossem vivências reais, ali no nível celular, reorganizando fisicamente a estrutura de quem lê. Sabe a palavra apenas? Ela simplesmente não cabe na mesma frase que a palavra ficção. Nunca é apenas uma historinha. Trata-se de uma ferramenta cirúrgica, uma tecnologia ancestral que dá uma ordem direta ao corpo físico. Processe agora o que a mente consciente muitas vezes nem conseguiu dar nome ainda. Enquanto a mente racional está lá, distraída, encantada com heróis e abismos, o corpo assume o volante. O corpo trabalha, de forma silenciosa e profunda. E é no rastro invisível dessa reverberação fisiológica tão profunda que a estrutura da própria realidade se reorganiza. A próxima história que cruzar o caminho de vocês não vai ser só entretenimento, será um patch de atualização, uma reescrita do próprio sistema nervoso. Porque no fim das contas, a percepção muda o reflexo.